Fala galera do AAS Gamer, chegando para trazer mais um vídeo para vocês. Esse que é o vídeo pós-jogo aí da terceira rodada do campeonato da UEFA, onde vencemos aí nesse terceiro jogo aí a equipe do Bayer Leverkusen lá na Alemanha por 3-0 aí. Então aí com 2 gols do Santoy e 1 do Duda. Então pontos pelo jogo 1000, né, mais 150 pelos 3 gols, né? 50 vezes 3, 150. Então 1150 ganhamos nesse jogo, com que nós já tinha 33.419. Aí as informações dos jogadores que jogaram a partida são os de azul, né? Esses de azul jogaram a partida do jogo aí contra a equipe do Bayer Leverkusen, e aí você viu ali do lado a evolução de cada um deles. Se vocês têm gostado do nosso canal, deixe seu like, compartilhe, isso ajuda muito no crescimento do nosso trabalho, ajuda a plataforma do YouTube a ver nossos vídeos como relevante e repassar o maior número de pessoas possíveis através da sua própria inteligência artificial. Vamos adentrar aí a semana 14, né? Vamos para a rodada 14 da Master League. Então vamos trazer aqui para vocês as informações aqui necessárias para vocês. Então, principalmente na classificação então da Copa, né, que é onde a gente entra para ver o campeonato da UEFA. Podia ser num lugar separado, né, mas ele sai sempre aqui. Então aqui nós vamos ver o nosso grupo B que tem a equipe do AAS Games na liderança isolada com 9 pontos. Temos aí então 3 vitórias, 10 gols feitos, nenhum sofrido, 10 de saldo. Na segunda colocação tem o Bayer Leverkusen com 3 pontos, 1 vitória e 2 derrotas, uma delas agora contra o AAS Games, tem 2 gols feitos, 4 sofridos, menos 2 de saldo. Terceiro colocado é o Milan, certo, com 3 pontos, 1 vitória, 2 derrotas, uma delas também para a equipe do AAS Games, tem 1 gol marcado, 5 sofridos, menos 4 de saldo. E o Ipatinga agora também tem 3 pontos aí na lanterna, mas está junto com os outros 3 aí na briga. Ainda pode se classificar o Ipatinga aí no retorno, né? Tem aí 1 vitória e 2 derrotas, uma delas também para a equipe do AAS Games, 1 gol e 5 sofridos, com saldo de menos 4 igual o do Milan. Só então lembrando aqui para vocês que o Milan enfrentou então aqui o Ipatinga nesse jogo de hoje. Então 3-0 para o Ipatinga, hein? Que vitória do Ipatinga contra o Milan. Ah não, aliás, perdão, 1-0, mas tá bom o resultado igual, porque já botou de novo a equipe na briga, né? 1-0, né? Contra a equipe do Milan. Aqui eu tinha olhado, contra o AAS Games, né? Tinha sido 3-0 para o AAS Games, certo? O AAS Games que jogou aqui e botou 3-0 na equipe do Bayer Leverkusen. Então aí você vê aí os resultados, certo? Vamos só trazer aqui o grupo A para vocês, que tem a liderança do Barcelona com 7 pontos. Segundo colocado é a Inter de Milão com 6. A terceira colocação é da Juventus com 4. E na quarta colocação o PSV aí na lanterna com 0. Vai se classificando momentaneamente Barcelona e Inter de Milão pelo grupo A. Pelo grupo B vai se classificando momentaneamente AAS Games e Bayer Leverkusen. Aí na questão de desempate nos critérios aí o menos 2 de saldo. Por enquanto vai dando o Bayer Leverkusen na segunda colocação. No grupo C tem Real Madrid na primeira colocação com 7 pontos. Segundo Avaí com 6. Terceiro colocado Villarreal com 4. E na lanterna o Stuttgart com 0. Vai se classificando por enquanto o Real Madrid e Avaí no grupo C. E no grupo 4, então no que é o grupo D, o Santos é o primeiro colocado com 7 pontos. Bayern de Munique é o segundo com 6. Terceiro Fiorentina com 4. E na última colocação a lanterna é o Deportivo La Coruña com 0. Vai se classificando de momento Santos e Bayern de Munique para a continuação aí do campeonato então para vocês, certo? Então trazendo aqui só para vocês ainda a classificação e os gols do campeonato da UEFA. Então Márcio Jonathan por enquanto é o artilheiro com 4 gols, junto com ele o Michue do Avaí com 4. O Márcio Jonathan passou em branco nesse jogo, certo? O terceiro é o Santoy do AAS Games também agora com 3. Quarto Kempis também com 3. Quinto Duda do AAS Games com 2. Sexto Forlan com 2. Sétimo David Fuster com 2. E na oitava colocação o René Krim do Barcelona com 2. Nona colocação de David Vidia com 2. Décimo Cross com 2. Décimo primeiro Henrique dos Santos com 2. Décimo segundo Sobier com 1. Décimo terceiro Aden Liak com 1. Décimo quarto, né, o Polanski. 15º Alessio Cerci. E na 16ª colocação aí o Grosso, todos esses com 1 gol.
No ranking das assistências, então, temos o Elano dos Santos com 3, segundo o Duda do ES Games com 2, terceiro o Sarrin do Real Madrid com 2, quarta colocação de Marchiori com 1, quinto Kini com 1, sexto Anderson Pi com 1, sétimo Di Maria com 1 e na oitava colocação o Llorente também com 1. A nona colocação é de Cicinho, décimo Marcos Senna, 11º Pedro, 12º Eric Abidal, 13º Cross, 14º Contento, 15º Muralha e na 16ª colocação o Arteta, todos esses com uma assistência aí por enquanto até aqui no campeonato, beleza? Vamos salvar aqui. E enquanto a gente salva aqui, depois a gente vai ver o restante lá, mas só para garantir aqui o salvamento, a salvação aí do nosso jogo, que é através do Memory Card salvar aí o jogo para continuar com os dados aí, para continuar jogando o campeonato, certo? Se você tem gostado do nosso canal, deixa o seu like, compartilha. Você só para se inscrever é só clicar ali no botão inscrever-se, né? E tocar na aba ali no sininho, onde que você vai receber todos os vídeos, todas as indicações dos vídeos toda vez que a gente postar e que a gente colocar aqui como estreia adiantada aí para vocês, certo? Calendário então para vocês. Então tivemos aqui, ó, a rodada: Barcelona 2, Inter de Milão 0, Juventus 1, PSV 0, Bayer Leverkusen 0, ES Games 3, Milan 0, Ipatinga 1, Stuttgart 0, Real Madrid 1, Villarreal 1, Avaí 2, Fiorentina 1, Bayern de Munique 4, Santos 4, Deportivo La Coruña 1. Vamos só ver uma coisa que eu quero ver, que eu quero tentar entender e aprender como é que funciona aí a questão dos jogos do campeonato lá naquele quadradinho lá, né? Então o Barcelona ganhou de 2-0 da Inter de Milão e a Juventus ganhou de 1-0 do PSV. Tá? Então Barcelona e Inter de Milão, vamos ver aqui, ó. Barcelona e Inter de Milão, só para nós entender aqui como que funciona isso. Então, Barcelona aqui, jogo contra a Inter de Milão, ok? 2-0, ok? O jogo foi no estádio do Camp Nou, no estádio do Barcelona. Então vai aqui, ó, se a gente vai olhar aqui, parece que o jogo teria sido no estádio da Internazionale, né? Mas não foi. Tanto que Juventus e PSV, então aqui Juventus e PSV aqui, foi 1-0 e o jogo foi no estádio da Juventus. Aqui tá certo, mas se pegar aqui, aí já não vai dar para entender exatamente aonde que jogaram, né? Então fica difícil de fazer essa transformação aí ali, né? Mas enfim, aqui a gente consegue ver, certo? Então a 14ª rodada aí vai ter Nacional de Cali e Internacional no Atanásio Girardot em Medellín, na Colômbia, Avaí e Portuguesa na Ressacada em Florianópolis, em Santa Catarina, Nacional e ES Games no Grand Parque Central em Montevidéu, no Uruguai, Paris Saint-Germain e Atlético Mineiro no Parque dos Príncipes, né? Em Paris, na França, River Plate e Curitiba no Monumental de Núñez em Buenos Aires, na Argentina, Gama e Paysandu no Mané Garrincha, no Distrito Federal. No Brasil, Vélez Sarsfields e Santos no José Amalfitani em Buenos Aires, na Argentina, e Ipatinga e São Paulo no estádio Independência em BH, Belo Horizonte, em Minas Gerais. Nacional de Cali Internacional, acho que deve dar Nacional de Cali, Avaí e Portuguesa deve dar Portuguesa, Nacional e ES Games, Paris Saint-Germain e Atlético Mineiro deve dar... Boa, hein? Essa é boa, acho que deve dar Atlético Mineiro. O Paris não tá jogando quase nada em casa, apesar que já cresceu aí no campeonato, né? River Plate é o atual segundo colocado, deve vencer o Curitiba e deve continuar na segunda colocação. Gama e Paysandu deve dar Gama, Vélez e Santos. Olha, eu vou jogar no Vélez. O Santos não tá numa boa fase não, mas o Santos busca a vice-liderança. Mas eu vou jogar no Vélez porque eu jogo na Argentina, Ipatinga e São Paulo deve dar Ipatinga, porque também é em Minas Gerais, ok? Então essas informações aqui para vocês. A gente vai trazer então a classificação para você só para relembrar. O ES Games é primeiro colocado com 39 pontos, segundo River Plate com 24, terceiro Santos com 23, quarto Ipatinga com 21, quinto Nacional de Cali com 21, sexto Portuguesa com 20, sétimo Internacional com 20 e oitavo colocado Paris Saint-Germain também com 20. Nona colocação é do Nacional do Uruguai com 19, décimo Avaí com 17, décimo primeiro Vélez com 15, décimo segundo Paysandu com 14, décimo terceiro Curitiba com 13, décimo quarto Gama com 8 e na zona de rebaixamento Atlético Mineiro 15º colocado com 8 e na lanterna aí 16º colocado o São Paulo com 7, certo?
Então aqui vamos ver a informação do time, certo? Tem aí o Diego Cavalieri, né? 6.0, Dedé 6.2, Gopik 6.2, Gabriel 6.2, Rushkin 6.4, Ganish 6.0, Stein 6.1 e 2 gols. Tcheco 6.4, 5 gols e 3 assistências. Burchett 6.3, 3 gols e 1 assistência. Leonardo Pinheiro 7.8, 20 gols e 8 assistências. Hanson 6.7, 10 gols e 1 assistência. Ivarov não jogou. Mário Fernandes 6.0, Yagti não jogou. Rafael 6.3, Segato 6.4, Jean 6.0 e 1 assistência. Periquito 6.3, Edno 6.6, 4 gols e 1 assistência. Lê 6.6, 8 gols e 1 assistência. Márcio Jonathan 6.5 e 1 gol. Santoya não jogou. Cruz 6.0, Stremer não jogou. Michael Castro não jogou. Carlari e Ramírez, Urreta, Yoga e Duda também não nessa Master League, certo? Então aí lembrando que o Lê já tem 8 gols e se aproxima muito do Hanson, aí o segundo aí que tem 10. Na classificação então aí tem o Leonardo Pinheiro com 20 gols, segundo é o Hanson com 10 e terceiro o Fusca da Portuguesa também com 10. Lê é o quarto com 8, quinto Dagoberto com 8, sexto Mitea com 8, sétimo Jajá com 7 e oitavo Bergson com 6. Nono Catatal com 6, décimo Felipe com 6, 11º Tcheco, 12º Galmarini, 13º Charley, 14º Luiz Fabiano, 15º Emiliano Alfaro e 16º Bertolho, todos eles com 5 gols. No ranking das assistências tem o Leonardo Pinheiro na liderança com 8, segundo Alessandro do Inter com 4, terceiro Babit da Portuguesa com 4 e na quarta colocação Cascata do River com 4. Quinto colocado Tcheco, sexto colocado Michiue, sétimo Elano e oitavo Clayton. Nono Aguinaldo, 10º Paredes, todos com 3 assistências, 11º Coma Babacar, 12º Neymar, 13º Glidson, 15º Lucas Espíndola, 16º Gavião e 17º Jô, todos esses com 2 assistências cada, ok? Então, trazido essas informações aqui, temos que trazer a classificação também aqui das outras ligas, certo? Liga A, que tem na liderança a Juventus com 37 pontos, segundo é o Milan com 35, terceiro Inter de Milão com 32, quarto Palermo com 25, quinto Fiorentina com 24, sexto Sampdoria com 22, sétimo Messina com 21 e oitavo Roma com 20. A nona colocação tem o Regina com 18, 10º Treviso com 17, 11º Udinese com 15, 12º Livorno com 12, 13º Lazio com 12, 14º Parma com 11 e na zona do rebaixamento 15º Empoli com 9 e o Lanterna 16º Lecce com 4. Na Liga B tem o Real Madrid na primeira colocação com 40 pontos, a segunda colocação é do Barcelona com 34, o terceiro Valência com 28, o quarto Málaga com 27, quinto Atlético de Madrid com 25, sexto Espanhol com 21, sétimo Sevilla com 20 e na oitava colocação Villarreal com 20. A nona colocação é do Deportivo La Coruña com 19, décimo colocado Sassuolo 17, 11º Retafe 15, 12º Real Mallorca 15, 13º Racing Santander com 12, 14º Real Betis com 11, na zona do rebaixamento 15º colocado Real Sociedad com 9, na lanterna o 16º colocado Cádiz com 4. Depois temos o Bayern de Munique com 26 pontos na liderança, segundo é o Hamburgo com 26, perdeu a liderança do Hamburgo nessa rodada, terceiro é o Bayer Leverkusen também com 26 e na quarta colocação o Schalke 04 com 26 e o Hannover, quinto colocado, também tem 26, então são 5 equipes na liderança com 26 pontos, tá? O líder era o Schalke 04, que perdeu a liderança aí pro Bayern de Munique, aí será que jogaram um contra o outro? O saldo aí bota o Bayern de Munique na liderança com 9 positivo, o Hamburgo é segundo com 7 positivo, o Bayer Leverkusen e Schalke 04 tem 6, 2 positivo, porém o Bayer Leverkusen fez mais, tem 23, enquanto o Schalke 04 fez 19 e enquanto isso o Hannover tem 2 aí de saldo. Sexta colocação é do Werder Bremen com 24, o sétimo Stuttgart com 23 e o oitavo Celtic com 22. A nona colocação é do Heidenheim com 21, décimo PSV com 20, 11º Feyenoord com 15, 12º Dinamo Kiev 14, 13º Hertha Berlim com 13, 14º Porto com 13. E aí as duas equipes que vão caindo para a segunda divisão aí é o Ajax na 15ª colocação com 12 pontos e na lanterna 16º colocado o Fenerbahçe da Turquia com 6. Sala de Record tem aí na classificação total de gols o Van Nistelrooy com 96, o Forlan é segundo com 88, Márcio Jonathan é terceiro com 85, Miller é o quarto com 74, quinto e a quinta com 62, sexto Kaká com 60, sexto Totti com 60 e na sétimo é o Totti, né? E oitavo o Del Piero com 60.
A nona colocação é do David Vidia com 60, décimo Dilardino com 57, 11º Luiz Fabiano com 52, 12º Kempis com 51 e agora o Santoya é 13º, mas com 50. Fez 2 nessa partida passada, 14º Robinho com 47, distanciou aí 3 aí do Robinho, 14º Llorente com 47 e 16º o Neymar com 46. Nas assistências, Di Maria continua sendo o primeiro com 42 assistências e segue o restante aí dos jogadores, então para vocês. Não vamos ler todos eles para o vídeo não se tornar tão extenso assim, certo? Na classificação por pontos, então, vamos trazer aqui. Aí você vê que todos baixaram aí em relação a Castellati e Rogério Ceni, né? Cadilhas, Frolovic tem 6,50 os dois e o Júlio César tem 6,48. Aí o zagueiro tem o Zambrotta com 6,57, né? E depois o Fusilli com 6,54, Samuel e Leandro Silva na continuação. Nos meio campo tem o Ottin Top com 6,92 e o Sidorf com 6,90. E na restante aí, dos meio campo tem Xavi, Sarrin e Xabi Alonso. Márcio Jonathan agora tem 7,15 de nota, Leonardo Pinheiro tem 7,14, né, e o Messi 7,2. Aí na sequência Mitea e Ibrahimovic, os jogadores que brigam pelo seu melhor jogador aí, é Márcio Jonathan e Leonardo Pinheiro. Por enquanto Leonardo Pinheiro aí, obviamente, o melhor jogador dessa temporada. E as Games então aí, que tem aí 13 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota, 53 gols feitos, 1 sofrido e 52 de saldo na Master League. Primeira colocação com 100% de aproveitamento, nono colocado no ranking da UEFA, eliminado na primeira rodada da Copa da Liga, não participa da Copa da UEFA, pelo menos não por enquanto. O campeonato da UEFA está jogando na parte de grupos, é o líder aí do grupo B, com 100% de aproveitamento, 3 jogos, 3 vitórias. Certo, pessoal? Para fechar aqui então as informações do nosso adversário, vamos jogar aí então contra o Nacional do Uruguai, que vem com o goleiro Doni, 24, zagueiro pelo lado direito é o Ticuma, com a 26, Lucas pelo lado esquerdo é o zagueiro, 28, lateral direito o Maxi Gonzalez com a 31, aí já pulou lá pra frente, né, o primeiro meio atacante lá, Wanderson com a 10, voltou pro lateral esquerdo o Rodrigo Dias com a 16, primeiro volante pelo lado direito o Lukaku com a 30, segundo volante pelo lado esquerdo é o Guilherme Placa com a 8, primeiro atacante pelo lado esquerdo é o Weber com a 18. Segundo atacante pelo lado esquerdo, o Robert com a 22. E o centroavante é o Gustavo Rigg com a número 23, 53 partidas, 2 assistências, 16 gols. Ele tem 1,94 de altura, é um gigante. 25 de idade, equipe do Nacional que deve jogar no 4-2-1-3. Jogo passado contra a equipe do Nacional lá no Uruguai foi 2-0 para a equipe do ES Games aí, lá na segunda temporada, na temporada passada. Vamos ficando por aqui, vamos aguardar vocês aí no próximo vídeo. Até lá!